Pega a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25. Me dá 50 centavos de retorno aqui. Não estou me ouvindo. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25. Aos surdos, graça e paz a vocês. Lucas 10:25. Quem encontrou, diga: eu amo a Bíblia. Está escrito assim: e eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? E como você a entende, ou como você lê? E isto ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeu: certamente faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de alguns ladrões. Estes, pois, lhe tiraram a roupa, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, diga comigo, samaritano, melhore, diga samaritano, isso, que seguia o seu caminho, passou perto do homem, vendo-o, compadeceu-se dele, e aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicou-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Volta, 35. Volta. No dia seguinte, separou 2 denários, entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei um reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? E você que pode, diz amém. Se assente, por favor. Queridos, Evangelho de Lucas, capítulo de número 10,
nos traz uma narrativa de uma parábola contada por Jesus. Em 33 anos de ministério, Jesus operou 35 milagres registrados e contou 40 parábolas. Dentre as 40 parábolas está essa, conhecida por nós como o bom samaritano. A verdade é que nós chamamos de bom. Nós temos esse hábito. A narrativa a decorrer o capítulo 10, onde debruçamos os olhos, a Bíblia diz que um certo fariseu, um certo doutor da lei, decidiu colocar Jesus à prova, fazendo-lhe algumas perguntas a Jesus. A pergunta que ele faz a Jesus não é uma pergunta de interesse, mas é uma pergunta capciosa. Não é uma pergunta de quem está curioso, não é uma pergunta de quem quer aprender. É uma pergunta de alguém que quer prejudicar. Porque nem todo mundo que pergunta quer saber. Nem todo mundo que pergunta se importa. Nem todo mundo que pergunta quer seu bem. Tem pessoas que só perguntam para te ter informações. Tem coisas que têm aparência de boa atitude, mas no fundo é destruição. A Bíblia diz que este homem é um fariseu, é um doutor da lei, e eu já quero destacar a vocês que no tempo de Jesus, em sua encarnação de 33 anos, a maior dificuldade que Jesus enfrentou no seu ministério foi os religiosos. Vou falar de novo isso aqui. Os religiosos são os maiores opositores do ministério de Jesus. Jesus nunca teve problema com demônios. Os endemoniados ele libertava. Jesus nunca teve problema com as prostitutas. As prostitutas ele tirou a pedra que estava sobre elas. Jesus nunca teve problema com os publicanos, com os ladrões. Jesus mudava a vida deles, como fez com Zaqueu, como fez com Levi. O problema de Jesus sempre foi com os religiosos. Os religiosos são os maiores opositores do ministério de Jesus. Os fariseus, os conhecedores da lei, os conhecedores da palavra. Jesus não tem problema com o pecador. Aliás, ele veio para os pecadores. Jesus tem dificuldade com os religiosos, que tentam demonstrar o que não são, que colocam peso que nem eles são capazes de carregar. Quando Jesus tratava os religiosos, Jesus chamava eles de hipócritas. A palavra hipócrita vem do grego koine, que dá o significado ator. Quem são os atores? São aqueles que representam uma figura que não são, e representam tão bem, ao ponto de que um ator é tão bom em uma cena, que quando você vê ele fazendo outro filme, você lembra do papel que ele fazia. Quer ver? Quem aqui assiste Marvel diz amém? Ninguém. Ninguém que conhece a Marvel. Todo mundo liberto da Marvel. Olha que maravilha. Alguém já ouviu falar do Thor? Todo mundo ouviu falar. O Thor tem um martelo. Ele cai no Thor. Quando você está assistindo outro filme e o ator aparece, o que você diz? Olha o Thor. Porque ele representou tão bem aquele papel que fica confuso entre a realidade e a ficção. O nome disso é ator. É exatamente disso que Jesus vai chamar os religiosos: atores, fariseus, hipócritas. Esse fariseu se aproxima de Jesus e a pergunta que ele fez ao texto que nós estamos inseridos é: como faço para herdar a vida eterna?
pergunta parece uma pergunta boa. A pergunta parece uma pergunta interessante. Mas Jesus é aquele que sonda o coração. O Senhor é aquele que esquadrilha o coração. O Senhor é aquele que vai onde ninguém vai, que entra onde ninguém entra, e sabe exatamente o que está guardado dentro de cada coração. Então o fariseu vai fazer uma pergunta a Jesus. E a pergunta é: como faço? Põe na tela, por favor, presta atenção aqui, na tela. Coloca na tela. O que faço para herdar a vida eterna? Esse é o texto. E a resposta de Jesus. Porque eles fazem uma pergunta e Jesus devolve duas. Eu vou de novo. Eles fazem uma pergunta e Jesus devolve duas perguntas para eles. Porque nem sempre Jesus vai responder. Tem hora que Jesus vai perguntar. Tem cultos que eu venho com uma pergunta e volto com 3 para casa. A pergunta que eu trouxe e as 2 perguntas que ele me fez. Eu queria que você provocasse alguém e dissesse: nem todo culto é culto de resposta. Tem vezes que Deus vai te perguntar. Deus vai devolver a pergunta. Jesus vai devolver a pergunta. Não é hora de responder, é hora de perguntar. Porque a resposta você já sabe. Deixa eu ver como eu falo isso aqui. Tem cultos que eu venho aqui dizendo: o Senhor vai responder. E o Senhor diz: eu não vou responder, eu vou perguntar. A pergunta dos fariseus é: como posso? A resposta de Jesus é: o que está escrito? São 2 perguntas: o que está escrito e como você lê. O que está escrito e como você lê. Porque a resposta está na leitura. Jesus não vai perguntar o que você sente. Jesus vai perguntar o que você lê e o que você entende. Porque evangelho não é do que eu sinto. Evangelho é sobre o que eu leio. É sobre o que eu interpreto. Eu não sei como eu digo isso. Nós estamos trocando o culto racional pelo culto almático. E isso aqui é um grande problema. Porque quando nós entregamos um culto almático, é o culto sobre o que eu sinto. O que você sentiu? Não é sobre o que eu leio, não é sobre o que eu entendo, é sobre o que eu sinto. Estamos tratando Deus como arrepio. Estamos tratando Deus como uma lágrima que eu derramo. Estamos tirando a racionalidade do culto. São cultos tão almáticos que as pessoas choram, mas não tem mudança. Choram, mas não tem transformação. O homem é feito de tricotomia. É difícil falar isso aqui. 3 em 1. Tem que ajudar as intérpretes aqui. 3 em 1. Chamado de tricotomia. Corpo. Me ajuda? Corpo e espírito. O problema é que nós estamos tratando o culto como almático. E o culto almático está sobre o que eu sinto. Isso é tão preocupante que nós terminamos o culto e olhamos para alguém e dizemos: e aí, gostou? Gostou do quê? Do culto? Desde quando o culto é para alguém? Desde quando o culto é para pessoas? O culto é para Deus. E Deus, Jesus está perguntando: como é que você lê? Como é que você entende isso? Não é sobre o que eu sinto, é sobre o que está escrito. E vai apertar o cinto aqui, não sei se eu falo. Tem pessoas caminhando pelo que sente, desprezando o que está escrito. Tem gente que uma palavra de um profeta vale mais do que o que está escrito.
Eu quebro princípios, porque o profeta A falou. Eu não quero saber o que o profeta disse, eu quero saber o que está escrito. Eu queria que você provocasse alguém e dissesse para ela: o que está escrito é mais importante do que o profeta falou. Eu falo não. Deus não vai mandar o profeta quebrar princípios. Ai, que vontade de falar um negócio. Alguém olha para mim e diz: pastor, eu estou orando para Deus, para saber se Deus quer que eu continue casado. Estou orando para Jeová falar. Pastor, Deus não falou nada. Já falou, está escrito. O problema é que nós queremos ouvir o que está escrito. Eu quero saber se Deus quer que eu minta. Não faz sentido. Você não precisa orar para o que está escrito. O problema é que eu estou à procura de autoajuda. Mas aqui não tem, aqui tem ajuda do alto. É diferente. Eu não preciso de resposta para cumprir princípios. Provoca alguém e diga assim: para. Não, você não disse nada. Diga: para de perguntar o que você já sabe. A resposta está aí. Não é sobre o que eu estou sentindo, é sobre o que está escrito. Como você lê? Pergunta. Gente, eu ouvi algo que me doeu, mas eu preciso falar isso aqui. Eu ouvi uma frase que machucou, mas é verdade. Crente não lê a Bíblia. Posso falar de novo? Priscila, crente não lê a Bíblia. Nós vivemos do que ouvimos, mas não lemos. Pessoas não cristãs leem mais a Bíblia que nós. Ateu lê mais a Bíblia que nós. Filósofos leem mais a Bíblia que nós. Nós não lemos. Por isso que Jesus vai perguntar: como você lê? Provoca alguém e diz assim: como está a leitura? Não, pergunta aí para ele como está a leitura. Conselho de Paulo ao jovem Timóteo. Abre a Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 12. 12 e 13. Está escrito assim: ninguém o despreze porque você é jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra. Seja um exemplo para os fiéis na palavra. Seja um exemplo para os fiéis na palavra, vírgula, na conduta, vírgula, no amor, vírgula, na fé, vírgula, na pureza. 13. Até minha chegada, dedique-se a, lê comigo, dedique-se a leitura o quê? Do quê? Para quê? Provoca alguém e diga assim: como está a leitura? Esses dias alguém falou para mim: pastor, eu não gosto de ler. Perigoso, quer ser pregador. Tá. Abre 2 de Pedro, capítulo 1, verso 30. Ou 1:20. 2 de Pedro 1:20. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação. Me ajuda, da interpretação. É por isso que Jesus vai perguntar como você lê e como você interpreta. Porque a interpretação não é minha. A Bíblia interpreta a Bíblia. Porque tem uma chuva de heresia por aí. Porque nós estamos tentando interpretar a Bíblia por nós mesmos. Mas a interpretação da Bíblia não é o quê? Humana, pessoal. A interpretação da Bíblia não pode ser, não sei se eu vou falar. Eu
eu entendi assim, não é o que você entendeu, é o que está escrito, e a responsabilidade do que você está falando. Porque se eu não leio e não interpreto pelo Espírito, eu vou fazer promessas que Jesus não fez, vou falar o que Ele não falou, e vou prometer o que Ele nunca prometeu, e Ele não é responsável em cumprir o que eu acho. Ele é responsável de cumprir o que está escrito. Porque tem muita gente morrendo na fé por conta de promessas mentirosas, evangelho enganoso. Estão fazendo promessa do que Jesus não prometeu, e as pessoas estão cobrando de Deus o que Ele nunca falou que vai fazer. Na glória agora, subiu todo mundo. Tá, eu vou continuar pregando. O publicano faz uma pergunta, Jesus devolve o que está escrito e como você lê. Aí ele vai dizer, olha o 27, eu quero correr. Isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. A palavra amor que aparece aqui não é agapaus, não é um amor grego. A palavra que Jesus usa para amor aqui, a palavra é apara. Pastor, o que significa? Amor com mandamento. Deus não mandou você gostar de ninguém, mas mandou amar. Porque quem gosto tem a ver com provar, e tem coisa que eu provo e não gosto. Pastor, dá para amar sem gostar? Dá. Vou falar de novo. Pastor, dá para amar sem gostar? Jesus não mandou você gostar, mas Ele obrigou você a amar. Isso é uma dívida. Provoca alguém e diga: você está devendo e tem que pagar. Não gostou, né? Abre a Bíblia então, Romanos. Abre a Bíblia em Romanos. Abre. Capítulo número 13, verso 8. Eu vou ler. Não fique devendo nada a ninguém. Está devendo, paga. Exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Provoca alguém e diga assim: você vai ter que me amar. Diga para ele: você vai ter que me amar. É sua obrigação me amar. Você, quem é cristão diz amém. É tua obrigação. Pastor, eu não vou com a cara. Eu sei que é difícil. Esse aí que você sentou do lado é difícil, complicadinho. Mas tem que amar. Isso é ordem. Isso é mandamento. Isso aqui não é sentimento. Isso aqui é mandamento. Isso aqui não é agapaus. Isso aqui não é eros. Isso aqui não é pilia. Isso aqui não é storge, que são amores gregos. Isso aqui é apara. Amor de mandamento. Ame o Senhor de todo teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Ele fez uma pergunta, Jesus devolveu. Ele fez uma pergunta, Jesus devolveu. Quem tinha uma pergunta agora tem 3. Eu já preguei, gente, eu preguei 18 anos como itinerante. Eu não sei dizer para você quanto culto da resposta eu preguei. Muitos. Eu nunca preguei no culto da pergunta. Nunca. Porque Deus sempre tem que responder. E se Ele não responder, eu vou embora chateado, porque eu vim atrás de uma resposta. Ele fala comigo. Tá. Por isso que o povo não vem aqui. Vem atrás de pergunta. Jesus manda 2 respostas, 2 perguntas no peito. O povo vem atrás de resposta, volta com mais 2 perguntas. Ele respondeu. Aí Jesus vai perguntar. 28. Então Jesus lhe disse: você respondeu? Me ajuda, você respondeu?
Olha para alguém que está perto de você e diz assim: a resposta está dentro de você. Você está percebendo que Jesus está perguntando para incentivar uma resposta que ele já sabe? Para que você está me perguntando? Você sabe. Você estuda a lei. O problema é que você conhece a letra, mas não conhece a prática. Você conhece a lei escrita e oral, mas você não pratica isso. Porque evangelho não é o tanto que eu conheço, é o tanto que eu pratico. Evangelho não é quantas vezes por semana eu venho na igreja, é o quanto eu pratico do pouco que eu ouço. Alguém ali sozinho. Eu vou continuar aqui. Estou assustando os convidados nossos aí. Depois. Aí Jesus vai continuar. Faça isso, faça isto, e você viverá. Esse é o caminho. Não o caminho de conhecer, é o caminho de praticar. Ame a Deus, ame o próximo. Amar a Deus é fácil. O difícil é amar o próximo. Mas é impossível receber o Pai e não aceitar os irmãos. Quem aceita o Pai precisa também aceitar os irmãos. É o combo, vem junto. 29. Eu vou continuando aqui. Mas ele queria o quê? Se justificar. Então ele vai perguntar para Jesus: espertão, quem é o meu próximo? Aí Jesus vai propor uma parábola entre as 40 e eu introduzi o texto e entro agora na mensagem que desejo pregar para vocês. Jesus vai dizer: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Diga comigo, Jerusalém. Diga comigo, Jericó. O caminho de Jerusalém a Jericó são 27 quilômetros. Conhecido como Estrada Sangrenta. Salteadores ficavam no caminho, no percurso. Só quem poderia passar ali com segurança era quem era ministro do altar, sacerdote, sumo sacerdote. Você acha que é coisa de agora o crime respeitar os crentes? Naquele tempo já se respeitava. Não se toca em pastor. Então quem passava por esse caminho em segurança era só quem era sacerdote. As demais pessoas, aperta o cinto, elas sempre desciam em comboio. Se você ler Lucas capítulo 2 e 3 ali, a Bíblia vai dizer que em Nazaré teve uma caravana, porque em Jerusalém, sua capital, onde está o templo, havia 7 festas. Quantas festas? 7. E Deus falou para o povo: 7 festas, vocês vão comemorar todas. 3 obrigatórias: Páscoa, Tabernáculo e Pentecostes. Então esse povo tinha que descer da Judéia para Galiléia, caminho de Jericó. Eles sempre desciam em grupo. Lembra que Jesus, quando tinha 12 anos, estava num grupo de pessoas que estavam indo para Jerusalém. Você lembra disso? Diz amém. Lembra que Jesus foi perdido, sumiu? Quem lembra disso? Havia um comboio. Não se desce sozinho. Mas esse homem decidiu descer sozinho. E aqui está o grande perigo. Diga, qual? Ele estava no templo. Ele participou da cerimônia. Ele ouviu a palavra. Ele cantou, mas não se envolveu. Ele quis caminhar sozinho. Ele achou que não precisava de companhia. Ele achou que poderia caminhar sozinho. Ninguém pode caminhar sozinho. Ninguém é capaz de caminhar sozinho. O motivo dele ter caído na mão dos salteadores é porque os salteadores perceberam que ele estava só. E essa aqui é a grande estratégia do inimigo: te isolar e depois te atacar, te isolar e depois te destruir. Não existe ministério sozinho. Não existe fé sozinho. Não existe andar com Cristo sozinho. Quem participa do culto precisa se enturmar com o corpo e andar em grupo.
É por isso que Jesus disse: não é bom andar sozinho, mas ande em dois, porque se um cair, o outro levanta. Eu queria que você pegasse na mão de alguém, olhe dentro dos olhos dela e diga assim: você não pode andar sozinho, você precisa de um grupo, você precisa de pessoas, você precisa se envolver. Eu estou sentindo o peso dessa palavra para liberar algo para alguém aqui. Eu sei que pessoas te feriram, eu sei que pessoas te machucaram, eu sei que você não quer se envolver, porque toda vez que você se envolve, você se machuca. Mas assim diz o Senhor: o teu inimigo está tentando te isolar, mas você não pode caminhar sozinho. Provoca alguém, diga assim: cuidado. Diga: cuidado, os salteadores estão te olhando. Lembra que a Bíblia diz: Satanás, o vosso adversário, está ao vosso derredor. Tem hora que você acha que ninguém está te vendo, tem hora que você acha que passou desapercebido, mas o diabo está só armando. Ele está só esperando você ficar sozinho, ele está só esperando uma oportunidade. Pastor, para quê? Para tirar aquilo que você recebeu no templo. Não sei se eu falo isso. Olha onde o salteador está: no meio do caminho, entre Jerusalém e Jericó. Entre Jerusalém e... antes de chegar em casa, antes de chegar no destino, os salteadores lhe encontraram e lhe roubaram o que ele havia recebido no culto. Ele não conseguiu levar para casa o que ele recebeu no culto. Ele não conseguiu compartilhar com a família o que ele recebeu no culto. Ele não conseguiu compartilhar com os filhos o que ele recebeu no culto. Porque antes de chegar em casa, o ladrão lhe encontrou e tirou tudo que ele tinha. Deixa eu apartear o texto e liberar uma palavra para alguém que está aqui. Quantas vezes o diabo consegue nos roubar antes de chegarmos em casa? Quantas vezes o diabo nos rouba dentro da igreja? Alguém está comigo aqui ou não? Quantas vezes você vem para o culto, recebe algo de Deus, e você para conversar com alguém, e esse alguém te rouba o que você recebeu? Quantas vezes antes de chegar em casa, o diabo te rouba no carro, no caminho, na volta para casa? O culto uma bênção, mas antes de chegar em casa uma briga, uma confusão, um desentendimento, uma chateação. O dia tinha tudo para terminar bom, mas o salteador está no meio do caminho, só te esperando passar, para tirar de você aquilo que você recebeu no culto. Eu queria que você levantasse a mão direita no céu assim. Coloque essa mão no ombro de alguém e diga assim: cuidado, o ladrão está no meio do caminho. Ele vai tentar tirar de você o que você recebeu aqui. Tem palavras que Deus nos libera, que é para levarmos para a semana, para a vida, para o dia. Mas uma conversa te rouba, uma mensagem te rouba, um zap te rouba, uma postagem te rouba. O culto que era para você sair apaixonado, você sai revoltado por conta da atitude de alguém que está aqui dentro, ou de alguém que você encontrou no caminho. E o salteador continua aí, no meio do caminho, esperando você passar, para tirar de você o que você recebeu no culto, sem te dar sequer a oportunidade de te deixar compartilhar com a família. Quantas vezes está fora? Quantas vezes
eu preciso confessar isso aqui no altar. Eu já fui roubado várias vezes. Priscila, eu já fui roubado várias vezes. Depois de um culto maravilhoso, uma situação chateia o meu coração. E eu volto para casa chateado, triste, angustiado. Era para eu voltar para casa radiante. Esse é o problema. Não deixa o salteador roubar no caminho o que você recebeu no culto e está levando para sua casa. Às vezes acontece tanta coisa boa no culto, mas uma situação te chateia tanto, e você chega em casa e vai compartilhar o que te chateou com alguém que não veio no culto. E alguém que não veio vai ouvir isso e vai perguntar: vou fazer o que lá? Você vai para o culto feliz e volta triste? Sabe qual é o problema? É que na mesa tem mais João do que Judas. Mas nós focamos sempre no Judas e falamos sempre do Judas. Mas Pedro está na mesa, João está na mesa, Natanael está na mesa. Pastor, não estou entendendo. Eu preciso aprender a nutrir as minhas emoções e não deixar o inimigo roubar aquilo que eu recebi. Levante as duas mãos aos céus. Eu tenho uma palavra para liberar para você. Nesta manhã, Deus vai te entregar algo especial aqui. Eu vou de novo. Nesta manhã, Deus vai te entregar algo especial aqui. E o diabo não vai te roubar antes de você chegar na sua casa. Quantas pessoas, Pastor Fábio, eram apaixonadas pela igreja e foram roubadas? Quantas pessoas eram apaixonadas, pastora Laira, pelo ministério e foram roubadas? Quantas pessoas eram apaixonadas pelo altar e foram saqueadas? Quantas pessoas receberam promessas? Quem aqui tem promessa de Deus? Deixa eu ver. Só eu? Levanta a mão. Eu também tenho. Quantas vezes nós recebemos promessas de Deus, mas nós deixamos a chateação entrar? Às vezes nossa falta de paciência para esperar cumprir o que Deus falou nos rouba, nos chateia. Deus está trabalhando e eu não estou vendo. Deus está trabalhando, mas eu estou permitindo o ladrão do caminho me roubar. Olha o que está escrito. Roubou, olha, caiu na mão dos ladrões. Olha o que aconteceu, vai passando. Esses tiraram a roupa, machucaram e deixaram semi-morto. Tiraram tudo o que podia. Além de tirar o que podia, feriram. Além de ferir, deixou semi-morto. Sabe por que esses ladrões abandonaram? Pergunta por quê? Porque eles pensaram que estava morto. Eles abandonaram dizendo: esse aí está morto. Esse aí não se levanta mais. Esse aí nunca mais vai ser. Esse aí nunca mais vai se levantar. Esse aí nunca mais vai pregar. Eu estou sentindo o peso dessa palavra. O espírito de profecia está falando ao meu espírito. Tem alguém que olhou para você, te machucou, te bateu, te feriu, te deixou semi-morto, te deixou em coma, e está dizendo: nunca mais se levanta, nunca mais vai ser, nunca mais sonha. Essa aí nunca mais pensa em casamento. Esse aí nunca mais pensa em ministério. Esse aí nunca mais se envolve com nada. Esse aí nunca mais pensa em família. Esse aí nunca mais vai ser diácono. Esse aí nunca mais vai querer pregar. Mas assim diz o Senhor: diz, parece que está morto, mas ainda tem vida. Parece que acabou, mas ainda tem vida. Tem alguém que já comprou o caixão, já anunciou sua morte, mas assim diz o Senhor: nessa manhã o bom samaritano vai. Provoca alguém e diga assim: parece que está morto, mas está vivo. Parece que acabou, mas ainda está vivo. Parece que destruiu, mas ainda está vivo. Parece que não vai mais acontecer, mas ainda está vivo. Eu estou sentindo a palavra aqui. O Senhor está mandando eu profetizar. Estão pensando que acabou. Estão pensando que você levantou bandeira branca. Estão pensando que você morreu. Mas nesse domingo pela manhã, o Espírito Santo já consultou, já percebeu que tem pulso e está mandando eu profetizar. Tem vida chegando para aquilo que parecia estar acabado para você.
Esse casamento parece que está morto, mas está vivo. Essa empresa parece que está morta, mas está vivo. Esse ministério parece que está morto, mas está vivo. Será que tem alguém comigo aqui? Parece que o diabo venceu, mas assim diz o Senhor: eu estou vendo, ainda tem vida. Tem só a faísca, mas ainda está aceso. Lá no fundo ainda tem um desejo. Lá no fundo ainda tem um sonho. Deixou semi-morto. Vai doer isso aqui, eu preciso falar. 31, passa. Por casualidade, por acaso, o sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Pastor, para onde o sacerdote estava indo? Quem quer saber, diga: eu quero ir embora. Por que ele estava indo embora? Quando você lê o livro das crônicas, você vai ver que Davi deu uma ordem, separando 12 sacerdotes, cada um para um horário. Quando você cumpre o seu turno, você vai embora. Quando você cumpre o seu compromisso, você vai embora. Já cumpri, já fiz, agora eu vou para casa. O sacerdote tem livre acesso, ninguém mexe com ele. Mas quando o sacerdote olhou de lado e viu aquele homem todo quebrado, ele não parou. Pergunta por quê? Porque já havia cumprido a sua obrigação. É triste quando nós tratamos a obra de Deus como obrigação. A minha obrigação é das 7 às 21. A minha obrigação é das 9 às 11h30. Eu não me entrego o culto, eu cumpro escala. Hoje não é meu dia, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Não é minha obrigação. Não sei se eu falo. Cada um com seus problemas. Eu me viro aqui, você se vira aí. Pastor, quem esse sacerdote representa? A religião. O encontro com a religião é decepcionante. Eu vou falar de novo. O encontro com a religião é decepcionante. A religião passou primeiro. Aquele homem estava quase morto, mas ainda estava vivo. Sabe o que ele viu? A religião passando. Porque se cair, a religião descarta. Se sangrar, a religião descarta. Todo mundo já se encontrou com a religião um dia. E quem se encontrou com a religião tem marcas dela até hoje. Como a religião é decepcionante. Porque a religião não forma cristão, a religião forma religiosos. Permita-me dizer algo para alguém que chegou aqui essa manhã. Jesus não é religião. Eu vou falar de novo. Jesus não é a religião. Me desculpe, você que pensou que Jesus era religião, ele não é. Jesus não é católico. Jesus não é evangélico. Jesus não é um espírito evoluído. Ele é Deus encarnado. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o Deus que se fez homem. Ele é o verbo que se encarnou. Ele não é religião. A religião mata. A religião decepciona. A religião abandona. A religião finge que não vê.
A religião só te quer quando você está bem. A religião só te quer quando você pode oferecer alguma coisa. Mas eu tenho algo a lhe dizer: Jesus não é a religião. Tem pessoas que são religiosas, mas não são cristãs. Me perdoe se pessoas que dizem ser o que não são te causou uma má impressão do que é igreja e do que é evangelho. A religião dá as costas. A religião finge que não vê. A religião levanta muros. A religião divide pessoas. A religião afasta irmãos. A religião afasta família. A religião afasta colegas. Cristo não. Desculpa se dogmas internos ministeriais nos dividiram. Isso não é evangelho. A religião não me permite se alegrar com o irmão que vai em outra denominação que eu. Isso não é cristianismo, isso é religiosidade. A religiosidade passou de largo, fingiu que não viu. Segundo, vai vir o levita. O levita descia. Quando olhou, passou de largo. A religião passou primeiro. A posição passou depois. Aí Jesus vai continuar dizendo: mas um certo samaritano que seguia o seu caminho. Isso aqui é lindo, gente. Porque Jesus está provocando os religiosos. Pergunte por quê? Porque judeu não se batia com o samaritano. Vale lembrar que os judeus fazem parte de 2 tribos, Judá e Benjamim. Os samaritanos são as outras 10 tribos. As 10 tribos chamadas de Israel, eles vão passar 145 anos no cativo Ciro. E os judeus vão passar 70 anos em cativo babilônico. Qual é a diferença? É que os judeus, quando voltaram com uma tradição. Os israelitas, quando voltaram com a sua religião misturada. Chamar um judeu de samaritano naquele tempo era uma ofensa. Era como xingar um palavrão. Quer ver? Abre a sua Bíblia para você entender o que eu estou falando. Evangelho de João, capítulo 8, verso 48. Põe na tela, para você entender o peso disso. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão ao dizer que você é samaritano e tem demônios? Chamar um judeu de samaritano é a mesma coisa de chamar ele de endemoniado. Você que é crente, quando estiver bravo com alguém, não pode falar palavrão, porque você é crente. Olha para ele e diz: mas é um samaritano mesmo. Não se imbicavam. Um judeu não lavava os pés onde um samaritano lavou as mãos. Eles eram inimigos. É por isso que aquela mulher samaritana vai olhar para Jesus e vai dizer: como sendo tu judeu me pede água, que sou mulher samaritana. Os samaritanos não se bicam. Aí Jesus vai usar exatamente, se consubstanciando a cultura, vai dizer: um samaritano desceu. Um samaritano que estava no caminho. Põe o texto na tela. Um samaritano que estava no caminho. Põe o texto na tela. Passa 31, 36, 37. 37. Deixa eu baixar o texto. 33. Obrigado. Certo samaritano que seguia o caminho passou e, vendo o homem, compadeceu dele.
Enquanto a religião passou e não parou, o samaritano parou, se compadeceu e desceu da cavalgadura. Quem está comigo até aqui, diga: eu estou. A religião passou, mas o samaritano que está passando em cima olhou para baixo e viu alguém ferido. Então o samaritano desceu para socorrer quem a religião era incapaz de socorrer. O samaritano vai descer para estender a mão para quem a religião abandonou. O samaritano vai descer para ajudar quem a religião recusou ajuda. Pastor, não estou entendendo. Isso aqui está fazendo uma analogia. Deixa eu passar aqui. O samaritano, percebendo que tinha um homem ferido embaixo. O homem estava ferido aonde? Me ajuda, o homem estava ferido aonde? Então o samaritano fez uma coisa. Ele desceu. Para quê, pastor? Para levantar quem estava caído. Pastor, quem é o bom samaritano aqui? O próprio Cristo, o próprio Deus. Jesus é a representatividade desse samaritano, que é rejeitado entre os judeus, que não é recebido entre os judeus. Mas o que Jesus está dizendo é: enquanto os religiosos defendem a lei, a mitzvot, as 613 leis, já que a lei não tem capacidade de socorrer o necessitado, o samaritano, que representa a graça, desce. E ele desce com 3 instrumentos. Quantos instrumentos? Ele desce com faixas, ele desce com azeite e ele desce com vinho. Porque ele tem 3 áreas para restaurar: corpo, alma e espírito. A primeira coisa que ele vai usar são as faixas. Ele vai fazer curativo, ele vai atar as feridas. Ele vai dizer: eu sei que a religião te feriu, eu sei que pessoas te feriram, eu sei que pessoas te machucaram, eu sei que pessoas falaram que não deveria, eu sei que pessoas te machucaram no meu nome, eu sei que pessoas te feriram no meu nome, eu sei que pessoas te machucaram em meu nome, eu sei que pessoas te apoialaram com meu nome, eu sei que muitas pessoas podiam te ajudar, mas não te ajudou. Mas já que a religião não pode ajudar o homem, Jesus, a graça, desce para restaurar aquele que a religião desprezava. Levante uma das suas mãos assim, coloque a mão no ombro de alguém e diga assim: pela religião, melhor, diga: pela religião você jamais seria, pela religião você morreria, pela religião você estaria descartado. Mas Jesus está dizendo: se a religião te descarta, eu desço para resgatar você. Se dependesse da religião, eu estava pego. Se dependesse da religião, eu não estaria aqui. Se dependesse da religião, nós não estaríamos aqui. Mas ele tem faixas, ele vai fazer curativos. Eu estou sentindo o peso dessa palavra. O Espírito de Deus está falando comigo aqui. Tem pessoas aqui que chegaram sangrando, tem pessoas aqui que chegaram feridas, tem pessoas aqui que chegaram machucadas, e o Senhor está dizendo: tem feridas sendo curadas, tem curativos espirituais sendo feitos aqui. Será que tem alguém comigo aqui? Tem curativos espirituais sendo feito no coração de pessoas aqui. Eu não sei quem te machucou, eu não sei quem te feriu, eu não sei qual foi a palavra que te transpassou, mas assim diz o Senhor: é manhã de curativo, você não vai morrer. Eu senti o peso, eu vou falar de novo: você não vai morrer. O diabo pensou que você ia sangrar até a morte, mas assim diz o Senhor: as atas espirituais
já estão descendo aqui. Tem curativo. Você consegue abraçar alguém que está perto de você e dizer para ela: tem curativo espiritual descendo para o teu coração. Tem curativos espirituais descendo para a sua alma. A religião pode ter machucado, mas Jesus vai curar as feridas. É manhã de cura. Deus está levando para um caminho aqui. Eu preciso ser fiel a essa palavra, Tati. Deus está levantando pessoas com faixas. Ione, só porque você deu esse aleluia, eu vou falar de novo. Deus está levantando pessoas com faixas. Pastor, o que é isso? É pessoas que escondem a ferida. É pessoas que envolvem a ferida. É pessoas que têm capacidade de estancar o sangramento. Sabe qual é o problema? Grita qual? É que você está mostrando sangue para tubarão. Você está mostrando feridas para quem não tem faixas. Você está abrindo o coração para quem não tem faixas. Você está se aconselhando com quem não tem faixas. É tão gostoso quando você conversa com alguém e essa pessoa tem faixas. Você mostra a ferida para você. Quem viu? Ninguém? Então ninguém mais vai ver. Eu vou te ajudar em oração. Eu não vou te deixar morrer. Eu estou vendo que você está sangrando, mas eu não vou deixar isso acabar com você. Tem pessoas que parecem estar preocupadas, mas só querem compartilhar a sua destruição. Tem pessoas que têm cara de que está preocupada, mas não estão. Ela só quer que você abra o coração para que ela possa espalhar o que você está sentindo, a dor que você está vivendo. Mas Deus está levantando alguém com faixas aqui hoje. Eu tenho uma segunda palavra para alguém. Mas ele também tinha óleo. Ele tinha o quê? Pastor, para que serve o óleo? O óleo serve para amortecer a ferida, aquilo que estava doendo, aquilo que estava exposto. O samaritano está dizendo: eu estou colocando azeite naquilo que doía. Tem um aleluia ali, naquilo que estava te matando, naquilo que você não... Eu estou sentindo o peso da palavra. O teu inimigo viu a tua ferida, ele sabe onde está doendo e ele está querendo colocar o dedo para inflamar. Ele está levantando pessoas para tocar na ferida onde dói. Mas o Senhor está dizendo hoje, nessa manhã, eu estou colocando um azeite na ferida que estava aberta. Levante as suas mãos, feche os teus olhos. O teu inimigo até hoje colocou o dedo onde estava doendo. O teu inimigo até hoje colocou o dedo onde estava ferido, machucado, inflamado. Mas Deus está dizendo, até essa manhã ele conseguiu colocar o dedo, mas hoje eu estou colocando azeite, eu estou amortecendo essa ferida. Eu estou profetizando, o que doía até hoje pela manhã, não vai doer mais. Tem alguém comigo? Eu estou ouvindo barulho de glória, vou falar de novo. Aquilo que doía até hoje pelas 11 horas da manhã, o que doeu até as 11 não vai doer mais. Pastor, por quê? Porque tem azeite descendo na ferida, tem azeite sendo colocado na... Terceira coisa que o samaritano tinha, ele tinha vinho. Ele tinha o quê? Vinho aqui é remédio, vinho aqui é para se alegrar, vinho aqui é vida, é prazer, é gozo. Porque o samaritano está dizendo, onde estava doendo eu coloco azeite, onde estava sangrando eu coloco faixa, mas dentro de você, nesta manhã eu preciso colocar alegria. Coloca a mão no teu coração. Eu estou sentindo tanto a presença de Deus aqui. O Senhor está colocando azeite nas feridas. O Senhor está estancando o sangramento.
E o Senhor está colocando vinho, alegria. Eu estou pregando para pessoas que perderam a alegria. Perderam a alegria na vida. Perderam a alegria no casamento. Perderam a alegria no relacionamento. Perdeu a alegria no ministério. Perdeu a alegria no trabalho. Perdeu a alegria nos amigos. Perdeu a alegria no viver. Perdeu a alegria no sonhar. As feridas que foram te causadas foram tão dolorosas que você abandonou sonhos, que você está pensando que é o fim. O diabo roubou o seu prazer de estar na tua casa. O diabo roubou a sua alegria de ser mãe. O diabo está roubando o prazer de ser pai. O diabo está roubando a alegria de viver. Eu estou pregando para pessoas que se você morresse hoje, para você não faria diferença nenhuma, porque a alegria que está dentro de você foi roubada, foi esvaída, saiu juntamente com as feridas que foram abertas. Tantas coisas que você viram, e lugares que pessoas deveriam te defender, te machucaram. Lugares onde você deveria ser cuidada, te feriram. Lugar onde você deveria ser abraçada, te matar, quase te mataram. E você está dizendo: Senhor, será que acabou com tudo? O Senhor está dizendo: não. Para a ferida eu trago azeite, para as feridas eu trago glória, eu trago atas. Mas para dentro de você eu estou trazendo alegria, alegria para a tua casa. Levante as suas mãos, alegria para o casamento, alegria para a família. Eu estou profetizando, eu estou sentindo o peso desta palavra aqui. O diabo estava pensando que você ia viver depressiva. O diabo estava pensando que você ia andar desanimado. O diabo estava pensando que você ia congregar desanimado. Mas assim diz o Senhor: eu tenho alegria essa manhã. Levante a mão direita, me ajuda a pregar. Coloque essa mão no ombro de alguém. Você precisa me ajudar. Coloque essa mão no ombro de alguém e diga: receba alegria. Receba alegria na sua casa. Receba alegria no servir. Receba alegria no cantar. Receba alegria no trabalho. Receba alegria no casamento. Receba alegria na sua vida. Chega de se levantar para cumprir a tabela do dia. Você vai viver, porque Deus está devolvendo. Tem alguém comigo aqui? Eu estou vendo a alegria de Deus chegando para sua casa. Isso aqui parece jargão de pregador, mas eu estou vendo a alegria chegando para sua casa. Eu estou vendo a alegria chegando para o teu ministério. Eu estou vendo a alegria de voltar para casa. Tem alguém que o diabo roubou a alegria dela de ir para casa. Ela não tem alegria de ver a esposa, não tem alegria de ver os filhos não têm alegria de receber o pai. Mas assim diz o Senhor: eu estou devolvendo a alegria. Tem alguém aqui para pegar isso? Tem alguém aqui que acredita nisso? Eu queria que você pegasse na mão de alguém. Você que pode. Pegue na mão de alguém, feche os teus olhos por um minuto, ore por ela. Por um minuto. Por um minuto. Se você está do lado de alguém que não ora, chuta a canela dele e muda de lugar. Profetiza: a alegria está voltando. A alegria está voltando. A decepção pode ter roubado a sua alegria, mas o samaritano trouxe vinho essa manhã. O samaritano trouxe vinho essa manhã. O samaritano trouxe vinho esta manhã. Para as feridas tem curativo. Para as feridas tem azeite. E para a tristeza tem vinho. A alegria está voltando. Aleluia. Aleluia. Quem crê que a alegria está voltando diz amém. Quem crê que a alegria está voltando diz amém. Olha o verso 34 ainda. Depois ele colocou aquele homem sobre o seu próprio animal. Eu gosto disso. Ele desceu, serviu quem estava embaixo e depois colocou em cima.
está dizendo: já que você não tem capacidade de andar, eu vou te colocar sobre o animal que me carregava. Ele desceu do cavalo, ele coloca o homem em cima e levou para a hospedaria. Levou para onde? Me ajuda, levou para onde? Ele não levou para a viagem, ele levou para a hospedaria. Ele não levou para a vida, ele levou para a hospedaria. Felipe, ele fez os primeiros socorros, colocou em cima da cavalgadura e levou para a hospedaria. Como se dissesse: se esforce para melhorar. Eu não sei como eu falo isso. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: até eu carregar tem limite. Tem gente que quer ser carregada para sempre. E se você deixar, você tem que carregar ela pro resto da vida. Ela sabe andar, mas quer que você carregue. Ela sabe orar, mas ela quer que você ore. Ela sabe o endereço da igreja, mas ela quer que você busque por ela. Aqui não tem. Lá em São Paulo tinha os crentes 6 horas. Já me falaram os crentes 6 horas? 6 horas por mim? Por que eu tenho que orar por você? Por que você não ora por você? Sumiu tudo. Provoca alguém e diga assim: até eu carregar tem limite. Tem gente que precisa de ajuda e tem gente que é folgada. Alguém está comigo ou não? Ninguém. Vou falar de novo. Tem gente que precisa de ajuda e tem gente que é folgada. Cuidado para não carregar o folgado. Tem um negócio: quando você cresce, você ajuda a cuidar dos mais novos. Quando você cresce e não ajuda, você começa a dar trabalho. Tem crente velho querendo colo. Tem crente velho querendo ser ninado. Aí tem que cuidar de crente velho e não dá para cuidar de crente novo. Fala ou não? Se você não está ajudando e já cresceu, você está atrapalhando. No ministério, ou você é uma bênção, ou você é um problema. Quem aqui tem mais de 2 filhos? Mais de 2. Quando um é maiorzinho, o que ele faz? O que ele faz? Ele cuida do menor. Você imaginou? Você tem um de 10 e um recém-nascido, os dois choram ao mesmo tempo, qual você pega? É porque você ama mais o menor. Por quê? Porque a fase do colo do outro já passou. Até eu carregar tem limite. Para de carregar quem não quer ir. Para de carregar quem não quer nada com nada. O bom samaritano carregou até onde? A hospedaria. E aqui está o segredo. Pastor, onde é a hospedaria? Vamos lá. Pastor, quem é o samaritano? Jesus. O que Jesus fez quando a religião feriu? Desceu. O que ele fez com as minhas feridas? Restaurou. O que ele fez comigo? Me colocou no cavalo. Para onde ele me levou? Para a hospedaria. Onde é a hospedaria? A igreja. Onde é a hospedaria? E aqui está o segredo. Fica aqui. E agora vai a ordem.
35. No dia seguinte, ele separou 2 denários, entregou para o hospedeiro e disse: cuide deste homem, vai. E se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Esse texto, a ideia é possível que o ferido seja levado para dentro. Dentro ele seja curado, mas é possível que dentro ele volte a se ferir. Mas quem se fere dentro, permanece dentro, porque o mesmo lugar onde machuca, é o mesmo lugar onde vai ser restaurado. E aqui é o grande problema do evangelho dos desigrejados. Eu não preciso ir para a igreja. Besteira, você precisa. Mas eu sou templo, eu sou igreja. Você não é igreja. Igreja somos nós. Provoca alguém e diga assim: você não é igreja, você é membro. Membro do corpo. Cristo é o cabeça. Se cortar o dedo do corpo, o dedo apodrece. O dedo precisa estar no corpo para estar vivo, porque o corpo sem o dedo vive, o dedo sem o corpo não vive. A igreja sem você sobrevive, você sem a igreja. Mas tem um segredo. Quem veio comigo até aqui, diga amém, para nós irmos embora. Olha o que ele falou: eu vou, se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Pegou, Tati? O que ele está dizendo é: fica tranquilo, eu vou seguir meu percurso, mas na volta eu passo por aqui. Na volta eu acerto a dívida. Se gastar um pouco mais, fica tranquilo, é na minha conta. Pastor, não estou entendendo. Eu estou pregando sobre arrebatamento. Eu vou de novo. Eu estou pregando sobre arrebatamento. Jesus está dizendo: a religião não pode te salvar. A religião te deixou para morrer no meio do caminho. Mas eu desci. Eu desci. Eu desci. Eu desci. Tem alguém comigo? Eu desci. Eu vou falar até você dar glória. Eu desci. Eu desci. Eu desci. Eu desci. Eu desci. Eu desci. Curei as tuas feridas. Restaurei a sua moral. Te trouxe para, oh aleluia, para o reino. Te trouxe para casa. E agora a minha promessa é essa: eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou acertar. Porque da mesma maneira que ele vai, ele volta. E ele volta, ele estava indo em cima do quê? Ele estava indo em cima do quê? Ele estava indo em cima do quê? De um cavalo. Ele disse: eu estou indo em cima do cavalo. Quando eu voltar, eu vou tentar de novo. Mas será que tem alguém comigo aqui? Ele estava no cavalo. Ele olhou para baixo. Ele viu você ferido. Ele viu que a religião não dava conta de cuidar de você, porque você é problemático demais para a religião. Aí ele disse: a religião te despreza, então eu desço, eu pego você, eu curo as tuas feridas, eu curo a tua moral, eu saro as tuas feridas. Será que tem alguém para dar glória comigo? Isaías 53, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades. Ele pegou sobre si, ele colocou a gente em cima do cavalo, ele trouxe para a cavalgadura. Ele disse: fica aqui, não sai daqui, fica aqui, não sai daqui, fica aqui, não sai daqui, não desvia, não sai. Na volta eu vou passar por aqui de novo, na volta eu vou passar por aqui de novo. Eu vou pegar o meu cavalo, eu vou chegar no meu destino, e depois eu vou voltar por aqui de novo. E quando eu voltar por aqui de novo, eu vou acertar.
Ele foi em cima de um com uma promessa. Lê comigo. 1, 2, 3. Só mais uma vez, mais forte. Só mais uma vez. Eu vou voltar. É uma garantia. Eu vou voltar. É uma garantia. Eu vou voltar. Apocalipse capítulo 19, versículo de número 11, 12 e 13. Deixa eu ler para ver se você pula da cadeira. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga com base na justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito, ninguém o conhece a não ser ele mesmo. 13. Esse está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. O seu nome é Verbo de Deus. Ele tem sangue na vestes, ele vem em cima de um cavalo. Eu estou profetizando, ele vai voltar. Se coloque sobre os pés. Dá uma provocada em alguém, diga assim: ele vai voltar. Ele disse, ele só vai ali. Ele está voltando. Aguenta mais um pouco. Diga assim comigo: pastor, e quando ele voltar, ele vai passar por onde? Pelo lugar que ele deixou você. Jesus nunca te deixa no lugar e vai te buscar em outro. Ele te busca exatamente no lugar onde ele. Você entendeu porque o diabo luta tanto para te arrancar daqui? Quando eu falo aqui, eu não falo ADTFN. Quando eu falo aqui, eu falo igreja, eclésia. Eu não estou falando de denominação, eu estou falando de igreja. Denominação tem muita, igreja só tem uma. Quem está falando que ele vai voltar sou eu? Quem está falando? Ele falou. Da mesma maneira que eu fui no cavalo, eu também vou voltar no cavalo. E como ele não deve nada para ninguém, gosto muito disso. Ele disse: ó, se precisar de mais alguma coisa, pode comprar. Fica tranquilo. Tem uns que vai dar mais trabalho que outros, Lucas. Pode usar os remédios que vocês têm. Quando eu voltar, eu acerto tudo. Posso falar? Quem te trouxe para cá? Me ajuda, quem te trouxe para cá? Quem te trouxe para a hospedaria? Então olha para alguém e diga assim: não adianta não gostar de mim. Quem trouxe você também me trouxe. Pastor, mas se fulano vir para cá, eu saio. O samaritano trouxe e foi para cá.
A igreja não é clube da Luluzinha. Igreja não é encontro dos amigos. Igreja é hospedaria. E o samaritano traz quem ele quer. Não quero ser aqui mesmo. O samaritano traz quem você gosta e quem você não gosta. E ainda te ensina a viver junto. E eu termino a minha participação dizendo: Ele vai voltar. Eu não sei qual foi o encontro que você teve na sua vida. Eu não sei quantas marcas. Fecha os teus olhos todos. Eu não sei quantas marcas você tem no seu coração. Eu relutei para não pregar essa mensagem hoje, mas Jesus me mandou pregar essa palavra. Jesus nos encontrou no meio do caminho, quebrados, maltrapilhos, abandonados. Alguns que estão aqui, Jesus encontrou com o nariz cheio de cocaína. Outros que estão aqui, Jesus encontrou com um cigarro na boca. Outros Jesus encontrou no prostíbulo. Outras Jesus encontrou com um copo na mão. Outros Jesus encontrou em mesas de agiota. Outros Jesus encontrou envolvido na sujeira. Pessoas da sua família não acreditavam mais em você. A religião não acreditava em você. Mas quando Jesus percebeu que ninguém iria te ajudar, Ele disse: deixa que eu desço, deixa que eu vou, deixa que eu ajudo. Eu quero fazer um convite para alguém essa manhã. Não é costume nosso fazer isso pela manhã ou toda manhã, mas o Espírito de profecia fala comigo. Fecha os olhos. Isso aqui não é sobre religião. Isso aqui é sobre mudança de vida. Isso aqui é sobre mudança de história. Existe alguém aqui essa manhã que queira aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Declarar publicamente que Ele é o seu Deus. Declarar publicamente que Ele é o teu Senhor, como ordena a sua palavra. Isso aqui não é sobre religião. Eu não estou te chamando para ser evangélico. Eu estou te chamando para ser cristão. É bem mais do que igreja. É bem mais do que frequentar igreja. É sobre ser igreja fora de quatro paredes. Você que está afastado, você que deseja reconciliar, você que vem para a igreja, mas nunca fez uma aliança com Jesus, e hoje você sente que é dia de fazer isso. Se existe alguém, dá um sinal com as tuas mãos. Eu desejo orar por você. Vem cá, deixa eu orar por você. Põe a mão no altar. Isso aqui é mais do que religião. Isso aqui é um convite para mudar de vida. Eu quero conhecer a segunda pessoa. Você vem para o culto, você frequenta o culto, você vem aqui, mas você nunca se entregou para Jesus. Ele quer uma aliança com você. Vem, eu quero orar por você. Será que não tem ninguém aqui para acompanhar esse irmão? Não é possível. Cadê os homens dessa igreja? Pastores, pelo amor de Deus. Eu quero saber cadê a terceira pessoa. Sem perca de tempo. 10, 9, 8, vem. 7, vem. Pastor, eu quero uma nova aliança, eu quero um novo recomeço, eu quero uma nova vida. Chega. Esse vazio dentro do teu peito só pode ser preenchido pela presença de Jesus. Não, você não veio aqui à toa.
Você não veio aqui porque tua esposa te chamou, porque teu amigo te chamou. Você veio aqui porque Cristo te convidou. Pastor, eu quero ir, mas eu não me sinto pronto. Isso aqui não é time de futebol que você se prepara para vir. Aqui você vem do jeito que você está e Ele te prepara. A preparação é dele para nós e não de nós para Ele. Se tivesse alguém intercedendo por mim agora. 6, 5, eu já vou orar. 4, ainda dá tempo. 3, Jesus está chamando alguém aqui. Que maneira linda que Jesus está te chamando. Andoremai. 2, uma nova história Deus tem para sua. Feche os olhos. Esse coração acelerado é Ele. Esse coração acelerado é Ele. É Ele te movimentando aí. Isso aqui é mais do que religião, Priscila. Jesus não é evangélico. Eu não estou te chamando para ser crente. Estou te chamando para uma nova vida. Ele desceu para você subir. Uma mão sozinha ali, eu vou de novo. Ele desceu para você subir. Eu vou de novo, Ele desceu para você subir. 2, eu estou sentindo um peso de glória aqui. 1,5. Vem. Tem uma guerra espiritual aqui. Não lute contra essa presença, Ele te chama. Não lute contra essa presença, Ele te chama. É hora de você que é missionário trabalhar. Dizer para alguém que está perto de você: vamos lá, eu vou com você. Não precisa ter vergonha não, vamos juntos. Vamos viver uma nova vida, uma nova história, um novo casamento. Tá bom, mas pode melhorar. Com Jesus tudo melhora. Eu nunca vi Jesus estragar nada. Com Ele, Ele melhora tudo. Não vai ser só alegria não. Mas nunca mais você passa a prova sozinho. Ele nunca vai sair de perto de você. Vem. Eu vou insistir mais uma vez. Você que já aceitou Jesus, começa a orar comigo. Fecha os olhos e começa a orar. O samaritano está te chamando. Eu vou orar. Eu te chamo pela última vez. Jesus te chama pela última vez. Pastor, não é feio reconciliar não, feio é Jesus voltar e você ir para o inferno. E Ele está voltando, hein? Ele disse: quando eu voltar, eu acerto tudo. Quando Ele voltar, Emília, Ele vai deixar tudo em ordem. Estenda a mão para cá. Tem 3 almas aqui para Jesus, que coisa linda. Estenda a mão para cá. Eu queria ouvir vocês orando por eles, vai. Eu queria ouvir a igreja orando, vai. Abra a boca. Eu sei que a religião te feriu. Eu sei que a religião te machucou. Eu sei que pessoas te apresentaram um Cristo que não é esse que eu estou pregando. Senhor, escreve o nome deles no livro da vida. Renova a vida deles, a força. Dê coragem, dê ânimo. Senhor, ajuda eles a caminharem. Não permita que eles olhem para trás. Eles não olharão nem para a direita e nem para a esquerda. O Deus que mudou a vida da sua irmã vai mudar a sua vida.
O Deus que deu uma família para sua irmã vai te dar uma família. O Deus que deu um lar para sua irmã vai te dar um lar. Isso não é sobre religião, isso é sobre Cristo. Nós abençoamos as vossas vidas, declaramos uma bênção sobre a vossa casa, e nós profetizamos que vocês vão continuar na hospedaria. Ninguém vai tirar vocês daqui. Vocês podem mudar de denominação, mas nunca vão sair da igreja, em nome de Jesus. Para mim não importa onde vocês vão congregar, para mim importa que quando a trombeta tocar, vocês vão morar no céu juntamente conosco, em nome de Jesus. Amém. Dê uma linda salva de palmas, Jesus. Abrace eles, cuide deles.